Após mais 2 semanas de trabalho para muitos de nós e a cerca de 6 semanas de mais um Natal, como o tempo passa, cá estamos novamente com mais uma edição do Mosaico. Para todos, as nossas cordiais saudações. O Mosaico é um programa de televisão em português, presentemente patrocinado pela Portuguese Society of Calgary e vai para o ar todos os domingos das 4h30 às 5h30 da tarde. É repetido às segundas-feiras às 7 horas da noite e às terças a partir das 11 da manhã. Nos 60 minutos que seguem teremos notícias de Portugal, do Canadá e do mundo e notícias e informações sobre a comunidade portuguesa desta cidade. Teremos mais um episódio da História de Portugal e teremos connosco Chico Jorge. Chico Jorge, que ontem atuou nas instalações da Portuguese Society of Calgary, amavelmente acedeu ao nosso convite para vir até ao Mosaico, conversar connosco e cantar algumas das suas belas canções. Antes disso, porém, teremos um breve resumo dos acontecimentos que nas últimas 2 semanas foram notícia no Canadá, em Portugal e no mundo. Não constituiu surpresa de maior, há quase 2 semanas, a estrondosa vitória do Partido Republicano nos Estados Unidos e a reeleição do presidente Ronald Reagan para os próximos 4 anos. Os resultados económicos obtidos por Reagan no seu primeiro mandato e a associação de Walter Mondale às fraquezas do presidente Carter constituíram fatores decisivos a influenciar os resultados das eleições no nosso vizinho do Sul. Não há dúvida que as forças conservadoras consolidaram a sua posição e não será fácil ao Partido Democrático, no curto prazo, recuperar o terreno perdido. Lá, tal como cá, a tendência é de direita. Foi também há quase 2 semanas que o governo de Brian Mulroney apresentou a primeira mini-receita para os males económicos do Canadá. O ministro das Finanças, Michael Wilson, mais uma vez apontou para os erros passados dos liberais e a grandeza da dívida externa como os principais causadores da situação que presentemente se vive neste país. Como propostas de solução, cortes em determinados programas sociais, entre os quais o Fundo de Desemprego, redução dos custos do governo, aumentos dos preços do petróleo para o nível mundial e do imposto de transações e a esperança de que o setor privado adquira novamente a confiança que leva ao investimento. A apresentação do orçamento a incluir políticas económicas mais gerais está prevista para o início de 1985 e, até lá, não nos parece que as medidas agora tomadas venham provocar alterações profundas na atual conjuntura. Entretanto, apesar de escassas, lá vão surgindo algumas notas favoráveis sobre a atual situação económica. As taxas de juro continuam a descer e a inflação continua a sofrer reduções significativas. De acordo com dados divulgados na passada sexta-feira, a taxa de inflação para os 12 meses acabados em outubro corrente situava-se nos 3,4%, o que representa a taxa mais baixa desde 1971. Em Calgary, a taxa era ainda inferior à média nacional, situando-se nos 2,1%. É provável, contudo, que os resultados agora apresentados não passem de temporários, já que tanto os aumentos do preço do petróleo como o aumento de 1% no imposto de transações irão com certeza refletir-se no aumento geral dos preços. Uma outra notícia de algum relevo para esta cidade surgiu também na passada semana. Além da azáfama relacionada com os Jogos Olímpicos, iniciar-se-á também no próximo ano a construção de um centro comercial na zona da Baixa, no valor de cerca de 100 milhões de dólares, que com certeza proporcionará algumas oportunidades aos que neste momento lutam com a falta de trabalho. Acabou finalmente o julgamento de Colin Thatcher, que foi motivo de conversa nacional durante mais de 2 semanas, mas não acabaram os problemas do antigo ministro e membro do Parlamento do governo de Saskatchewan. O júri considerou Thatcher culpado pelo assassinato da sua ex-mulher e condenou-o à prisão perpétua sem possibilidades de amnistia nos próximos 25 anos. Espera-se que o julgamento venha a ser revisto por um tribunal superior, o que, mais uma vez, dará assunto para debate aos órgãos de informação. Privações maiores e desumanas têm, no entanto, sofrido parte das populações de África sem que tenham sido culpadas de qualquer crime.
As secas que têm e continuam a assolar o continente africano têm causado situações de miséria sem paralelo no mundo atual. Todos os dias morrem centenas de pessoas à fome, principalmente na Etiópia, e muitos milhares se encontram em condições que muito dificilmente se poderão considerar humanas, apenas à espera que a morte os leve também. Felizmente para alguns, os meios de informação, com intuitos nem sempre louváveis, divulgaram a situação e têm-se desenvolvido nos últimos tempos uma cadeia de solidariedade e esforços no sentido de minorar o sofrimento onde isso ainda é possível. Os donativos continuam a chover e Calgary está à frente das cidades canadianas com mais de 200 mil dólares de contribuições. O governo canadiano, que se encontra à frente dos principais doadores, decidiu, na passada sexta-feira, aumentar o seu contributo com mais 7 milhões e meio de dólares. Quem desejar contribuir pode fazê-lo através da Cruz Vermelha de Calgary ou através do jornal O Sun, bem como através de organizações mundiais de caridade. Em Portugal, os casos de fraude continuam. Fraudes de 100 mil contos no Colégio Militar, 60 mil contos no Banco Espírito Santo e 36 mil contos numa agência do Banco Nacional Ultramarino eram relatadas num dos semanários lisboetas na última semana. Também, tanto o comandante distrital da Polícia de Segurança Pública de Évora como o comandante da Guarda Fiscal de Setúbal foram recentemente detidos por alegadas ligações a uma rede de contrabando que há pouco tempo tentou fazer entrar no nosso país, sem passar pela alfândega, cerca de 60 mil contos de tabaco estrangeiro. Ou o país está a moralizar-se, ou não há dúvida que a corrupção tem aumentado a um ritmo bem superior ao da inflação. Entretanto, também no nosso país, cerca de 45 mil pessoas encontravam-se em junho passado com salários em atraso no valor de cerca de 3,6 milhões de contos, o que representa uma certa melhoria relativamente ao ano anterior. O número de trabalhadores com salários em atraso diminuiu cerca de 27,8% entre finais de outubro de 1983 e junho deste ano. Quanto ao desemprego, este manteve-se quase estacionário. De uma taxa de 10,6%, passou-se este ano, segundo as últimas estatísticas divulgadas, para uma taxa de 10,4%. Vai finalmente no nosso país entrar em vigor o novo Código Comercial, que passará a chamar-se Código das Sociedades Comerciais e que há muito se encontra desfasado da realidade atual portuguesa, pois conta a bonita idade de 96 anos. O novo Código introduz alterações profundas na constituição das sociedades anónimas e mecanismos que permitem uma melhor fiscalização da atividade deste tipo de empresas. No campo político, a surpresa de um amu entre o Partido Comunista e o MDP. Cunhal, desde há muito habituado à fidelidade absoluta de Tengarrinha, classificou de surpreendente e inoportuna a iniciativa do MDP de propor um diálogo com o atual governo. O prolongamento desta desavença não deixará de pôr em causa o futuro da Aliança Povo Unido ou APU. O dólar, para os que se interessam pelas cotações, tem nos últimos tempos perdido alguns dos ganhos passados relativamente ao escudo e cotava-se recentemente no nosso país a cerca de 119 escudos o canadiano e 156 escudos o americano. De notícias de Portugal, do Canadá e do mundo é tudo por agora. Continuamos o mosaico de hoje com a presença simpática de Carmen Silva.
tão longe que a minha origem se perde no tempo, mas sei que o sangue dos iberos, dos celtas, dos fenícios, dos gregos, dos romanos, dos suevos e dos visigodos corre nas minhas veias. A história de Portugal é a memória coletiva de todos nós portugueses, quer vivamos no solo da pátria, quer vivamos em qualquer outro lugar do mundo. A obra de reconstrução de Lisboa realizada pelo Marquês de Pombal, as invasões francesas e a Constituição foram o tema do nosso episódio de História de Portugal no programa anterior. Falámos também da independência do Brasil, de Dom Pedro, e falámos dos absolutistas e das lutas pela Constituição. Por aí, recomeçaremos no nosso episódio, que será o último da História de Portugal do Mosaico. Em consequência da monarquia constitucional, o país organiza-se em moldes liberais, na política, na indústria, na agricultura, na instrução. Passou a haver partidos políticos, deles saíram os deputados, escolhidos em eleições. A rainha Dona Maria II inaugura a primeira exposição industrial portuguesa, onde figuravam peças de louça da fábrica de Vista Alegre, que nesta altura estava já bem apetrechada de maquinaria. O vapor Conde de Palmela, nas suas viagens pelo Rio Tejo até Vila Franca, passa a fazer escala em Alhandra. Dona Maria, no seu curto reinado, interessou-se por todas as atividades produtivas do reino. No tempo do ministro Fontes Pereira de Melo, abriram-se muitas estradas e inaugurou-se a primeira linha de caminho de ferro. Dom Pedro V destinou parte do seu dinheiro a coisas de utilidade pública. Foi ele o criador do curso superior de letras, hoje Faculdade de Letras. O Major Serpa Pinto esfiou uma expedição que avançou até a África Central. Tal como faziam os outros países da Europa com territórios ultramarinos, Sá da Bandeira, ministro do Reino, estimulou a fixação dos portugueses nos nossos territórios africanos, ricos em ouro, cobre, ferro e pedras preciosas. Após uma reunião do Conselho de Estado, o governo, pressionado pela Inglaterra, abandonou o seu direito à parte de África situada entre Angola e Moçambique. O almirante Gago Coutinho, acompanhado por Sacadura Cabral, faz a travessia aérea de Lisboa ao Rio de Janeiro no pequeno avião Vera Cruz. Os instrumentos de voo foram expressamente adaptados por ele para esta viagem. A primeira década de 1900 foi de grande agitação política em Portugal. Em 1908, o rei Dom Carlos é assassinado. Em 1910, seu filho Dom Manuel II não consegue governar e implanta-se a República. Em 1926, Salazar adere ao nacionalismo que só permitia um partido político. Dá origem ao chamado Estado Novo e os portugueses perdem o direito de se exprimir livremente. O Estado Novo, como todas as outras ditaduras da Europa de então, teve preocupações de desenvolvimento. Este regime não satisfaz os portugueses. O fenómeno da imigração aumenta ano após ano. Em 1961, rebenta em Angola a guerra colonial que se havia de prolongar até 25 de abril de 1974. O descontentamento era enorme.
No dia 25 de abril de 1974, o povo de Lisboa acorda em sobressalto. Havia revolução. Depressa, as ruas se encheram de gente que aclamava o MFA, desfiado por um grupo de capitães. O país inteiro aderiu a este movimento. Era o ponto de partida para mudanças sociais significativas. Foi dada a independência às colónias portuguesas, que são hoje países de expressão portuguesa. Restauradas as instituições democráticas, de novo as pessoas se podem exprimir livremente. Formam-se partidos políticos e associações. Há eleições livres e universais. Está finalmente aberto o caminho da democracia. E assim terminamos o nosso segmento de história realizado pelos colaboradores do programa Mosaico. Notícias da comunidade. Tivemos neste fim de semana entre nós o artista da rádio e televisão, Chico Jorge. Também esteve entre nós o conhecido empresário José Santos, que veio oferecer ao clube português a vinda de Jorge Ferreira, o popular artista açoriano. Tudo está bem encaminhado para que em fins de março, Jorge Ferreira e o seu conjunto venham atuar nesta cidade. O conjunto dos imigrantes, que já têm contratos para atuarem em todo o ano de 85, tem uma data livre e deve visitar-nos no fim de fevereiro próximo. É já no próximo dia 8 de dezembro, a eleição da Mini Miss Portugal Society. Aconselhamos que façam a sua reserva e a todos quantos já o fizeram, devem levantar os seus bilhetes de ingresso. 15 de dezembro, temos a grande festa da escola Nossa Senhora de Fátima. No dia 22 de dezembro, o clube leva a efeito a festa de Natal das crianças, filhas dos sócios da Portuguese Society. O grande Réveillon aproxima-se. Reserve desde já o seu lugar, já há muitas inscrições para a passagem de fim do ano de 1985. Começa 85 entre amigos e alegria. Em festa, a família Barata, o senhor e a senhora Irmelinda, que festejam hoje 30 anos de casado. A Escola de Música da Filarmónica Portuguesa está em plena atividade. Se tem filhos e está interessado em entregar a Filarmónica, deve contatar com os seus dirigentes. A Igreja Nossa Senhora de Fátima, conforme anunciado no boletim da Igreja, a Comissão de Angariação de Fundos já obteve 34.376,45 cêntimos. Ainda é necessária a vossa ajuda. Agradeço o favor de darem a vossa contribuição à Comissão de Fundos. A Igreja é de nós todos. Ajudem, pois é necessário cobrir as despesas. Foi a sepultar o Sr. José Pontes, a família dotada, apresenta ao programa Mosaico as suas condolências. Desporto. Atletismo. Em Madrid, no passado dia 11, Aurora Cunha conquistou o título mundial dos 10 mil metros em estrada. A segunda classificada foi Rosa Mota. O nosso governo, conforme já estava programado, ofereceu às nossas duas atletas bolsas desportivas, 1.500 contos para a Aurora Cunha e 1.000 contos para a Rosa Mota. Este é o ano de ouro do atletismo português. Em fevereiro, o Sporting sagrou-se campeão de clubes europeus de corta-mato. Em março, Carlos Lopes foi campeão do mundo em corta-mato. Em julho, Fernando Mamed bateu o recorde do mundo de 10 mil metros e Carlos Lopes, na mesma prova, conquistou o segundo melhor tempo de sempre. Em agosto, Rosa Mota ganhou a medalha de bronze da Maratona Olímpica. Carlos Lopes venceu a Maratona Olímpica. Em setembro, Rosa Mota ganhou a Maratona de Chicago e Carlos Lopes foi o segundo classificado na mesma maratona. Em novembro, Cidálio ganhou a Maratona de Lisboa. Melhor do que isto, não há. Taça de Portugal, primeira eliminatória, 100 clubes da primeira e segunda divisão, 61 jogos realizados. 5 clubes distritais venceram os seus opositores que militavam na terceira divisão nacional. Vila Real, os vilanovenses, Fondão, que venceu fora, Oliveira do Hospital e Porto Santense da Madeira foram vitoriosos. Vou dar alguns resultados da Taça de Portugal. Trofense 2, Arcos de Valdevez 1, São Martinho 3, Taipas 0, Valadares 5, Esmoriz 1, Amarante 3, União de Lamas 0, Santarém 1, Viseu Benfica 0, Luso 2, Rio Maior 0, Alfararedo 2, Académico Viseu 1, Elétrico Ponte Sor 0, Belmonte 1, Comércio e Indústria 1, Charneca 0, Sacabanense 1, Vasco da Gama 0, Santa Clara 4, Beija 0, Juventude 2, Quimical 0,
Lusitânia 1, Cacém 0, Irmezinho 3, Joane 1, Oliveira do Hospital 3, Tondela 1, Nisa e Benfica 1, Fundão 2, Torres Novas 1, Naval 4, Gafetense 0, Paróquia de Fátima 3, Padrolhense 0, Mirense 3, Portalegrense 1, Carvalhais 0, Oriental 3, Beira-Mar de Montegordo 1, Sporting Ideal 1, Faial Sport 3. Os clubes que empataram terão que voltar a jogar. A Taça da Madeira, União venceu o Marítimo por 2-1. Nené foi homenageado na Luz, vencendo o Benfica o Estoril por 4-0 com 3 golos de Maniche. Em jogo particular, o Peniche empatou com o Sporting a 1 bola. Portugal escorregou. A seleção de Portugal perdeu em Lisboa com a Suécia por 3-1. Jordão desperdiçou um penalti e marcou o nosso golo. E demos 2 golos de bandeja aos suecos. Nada está perdido, mas podíamos já estar no México. Assim, torna-se difícil, pois perder em casa em nada nos favorece. Contentemo-nos com o golo de Gomes no jogo com a Tchecoslováquia que estamos a assistir. E agora, para terminar, uma bonita canção de Carmen Silva. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temes, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temes, segue adiante e não olhes para trás. Segura